Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. É muito bom ter você aqui com a gente. Nos acompanhe para mais uma aula. Então, Samuel, ele foi um filho adotivo, né, de Eli. E a criação de Samuel foi melhor do que a criação que Eli deu para Samuel foi melhor do que ele deu para os próprios filhos, né? Porque Samuel conseguiu ser educado, ensinado nos caminhos de Deus, né, nos caminhos do Senhor. E já os filhos de Eli, o que eles faziam? Roubava sacrifício, imoralidade do tabernáculo, né? Desviava o dinheiro das ofertas. E com Samuel, a gente vai ver que Samuel era totalmente oposto. Então, Samuel, o nome hebraico dele pode ser traduzido como ouvido por Deus, ou nome de Deus. Ele é considerado o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel, que ele teve a oportunidade de ver o final essa transição, né? Da teocracia. Alguém sabe o que é teocracia? Quando o governo gira em torno de Deus, para monarquia. Que aí, o que é a monarquia? Reis. Então ele acompanhou essa transição de perto, né? E tanto como juiz e também como profeta, Samuel ele teve um ministério bem sucedido, né? Tá lá na Bíblia. E eu trouxe uma curiosidade que tá 1 Samuel 3:20. E de todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Vocês sabem o que significa desde Dan até Berseba? Eu trouxe até o mapa, não sei se dá para ver. Dan é aqui em cima e Berseba é aqui embaixo. Então, quando ele traz esse exemplo, né, de Dan a Berseba, do Iapoque ao Chuí, todo Israel soube que Samuel ele era realmente profeta, ele era o substituto de Eli. E Samuel ele era filho de Ana e Eucana. E o Eucana era descendente de Levi, embora ele não fosse da linhagem de sacerdotes, né? Da linhagem de Arão. Eles moravam na região montanhosa de Efraim. E como a gente viu na aula passada, a Ana, a mãe dele, era estéril. E ela orou e ela recebeu uma promessa através de quem? De quem? De Eli. Vocês lembram o que o Eli falou para ela quando viu ela lá no templo? Achou que ela estava embriagada. Como que ela bebe e vai para a igreja, né? Como que ela vai para o templo? E não, ela estava orando. Então, quando ela fez uma promessa com Deus, lembra que a gente falou do voto de Nazireu? E a Bíblia não deixa claro, mas a gente pode entender que também Samuel ele fez esse voto através da sua mãe. Fala que nunca ia passar navalha no cabelo dele. Quando ele tinha entre 2 e 3 anos, Ana levou ele até Siló. O que era Siló na época? Centro de adoração. É como se fosse a capital de adoração ali deles. Então, quando ele tinha 2 ou 3 anos, Ana deixou ele aos cuidados de Eli. E desde a sua infância, ele serviu no templo, né, no tabernáculo, usando a veste sacerdotal. Um éfode de linho, está lá em 1 Samuel. Se tornou o discípulo de Eli, que era o sacerdote, já estava velho, né? E aqui são as roupas de sacerdote. E a Bíblia relata que Samuel também, desde pequeno, já usava essa roupinha. Imagina uma criança. E como a gente viu, esse período que Israel estava vivendo era um declínio espiritual. Porque o que tinha acontecido? Acabado de acontecer. Perderam a Arca da Aliança. E o Eli morreu. O Eli morreu. O sacerdote, o juiz de Israel morreu. E a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, foi roubada. E então,
Israel estava sendo oprimido pelos filisteus já, e Deus não falava mais com o povo, porque o povo estava cada vez mais se corrompendo. Então não havia visões, não havia profecias, não havia nada. Só que nesse meio tempo aí, antes da morte de Eli, um pouco antes, e Israel ser invadido, enfim, o Senhor ele falava com Samuel, lá em Siló. E como Eli criou ele dentro do templo, como se fosse criado dentro da igreja praticamente, né? Então Samuel aprendeu tudo como funcionava, sacrifícios, que mais? O que eles deveriam fazer, o que não fazer, exatamente isso, o que não fazer. E a gente vai ver que Samuel ele recebe a revelação. E a Bíblia deixa claro, ela conta, né, que Samuel ele dormia a poucos metros da Arca da Aliança. Então imagina como ele foi criado, né? Quando Samuel tinha provavelmente 12 anos, segundo o historiador, né, Flávio José, Deus chamou ele durante a noite. Quem já ouviu essa história? Todo mundo já ouviu, né? Está lá em 1 Samuel 3:4. Alguém pode ler para mim? Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Aconteceram 2 vezes. Na terceira vez, que foi a terceira e última, ele percebe que quem estava querendo falar com Samuel era o próprio Deus. E ele ensina o que Samuel deveria responder. É famosa essa frase também. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel 3 também. Fala que o seu servo ouve. Então, quando Deus chamou Samuel mais uma vez, ele entrega uma mensagem para uma criança, né, aproximadamente 12 anos. E o que é essa mensagem? É o que ia acontecer com a família de Eli. Ele diz que a casa de Eli era indigna para continuar o sacerdócio e ela deveria ser destruída. Então, a primeira vez que Deus fala com Samuel já é essa pedrada, né? E ainda mais a criança com 12 anos, em torno de 12, 13, 14, enfim. Só que daí Samuel foi dormir, beleza. Aí no outro dia ele queria saber o que Deus falou para Samuel. E ele começou a insistir e Samuel não queria contar. Imagina, como que ele vai falar? E ele começa a insistir. Lá está em 1 Samuel. Alguém lê para mim? 3, do 11 ao 14. E ele acaba pressionando tanto Samuel que Samuel conta. Pode ler. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Agora imagina uma criança dando essa notícia. Palavras fortes. E vocês lembram que um profeta foi falar com Eli antes? Deus vai cortar o seu braço, que estava falando da descendência, né? E quando foi falar com Samuel, confirmou. Só que ele já sabia, ele já esperava isso. Tanto é que ele não fica bravo, ele não se irrita, ele aceita, não fica surpreso. E a Bíblia relata, né, que depois disso Samuel ele começa a pregar a palavra de Deus. E não muito tempo já vem a guerra contra os filisteus, aonde morrem quem? Os filhos de Eli e o próprio Eli. E aí se cumpre a profecia, né, que Samuel tinha contado para ele. Então, antes da gente continuar a história, a Bíblia ela faz um parênteses aqui para contar uma história à parte, que conta a Arca da Aliança. Ela foi roubada, mas e aí, o que aconteceu? Para onde que ela foi? E a Bíblia ela conta essa história. E está lá em 1 Samuel 4.
Então a gente viu que a família de Eli morreu, enfim, Eli, os filhos, a nora. E esse capítulo, essa história, ela mostra também que Deus ele nos surpreende e ele sempre vai sair vitorioso. Por mais que a gente não entenda ou a gente ache que já está todo mundo derrotado, está fazendo errado, enfim. Então, a gente vai ver que Deus ele permitiu que a Arca da Aliança fosse roubada. E a Arca da Aliança era a presença de Deus. Então, imagina como que ficou o povo, né? Então, o que foi uma aparente derrota ali, a gente vai ver que foi para exaltar o nome de Deus no meio dos pecadores. Por quê? Então, pelo fato do que os filisteus aparentemente prevaleceram, a gente vai ver que não prevaleceram. Então, exemplos na Bíblia de derrotas, aparentes derrotas que depois deu a volta por cima. Alguém lembra? José estava lá jogado no fundo do poço. E Elias estava sendo perseguido e foi arrebatado. Paulo também foi preso, enfim. Jó, quer mais do que Jó? O que aconteceu com Jó? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Jó, José, Moisés, ele saiu, ele vivia num... Primeiro, ele era para ser morto já quando criança. Viveu a vida 40 anos no Egito como um rei. Depois foi escorraçado, teve que ficar 40 anos no deserto. E depois mais 40 anos vagando. E não conseguiu entrar na Terra Prometida ainda, mas ele conversava com Deus, enfim, face a face. Ele foi um dos poucos que viu a presença de Deus. A própria Ana, que era tida como bêbada, embriagada, não podia ter filhos. No Novo Testamento, Paulo, paralítico lá, coitado, que toda vez que ele ia chegar perto da água, alguém passava na frente dele, ele ficou muitos anos assim. A mulher do fluxo de sangue, que era tida como imunda. E o próprio Jesus, né, que morreu na cruz. Então ali, Jesus que parecia uma iminente derrota, enfim, era tudo um plano de Deus e a gente vai ver aqui nessa história. Por quê? Os filisteus tinham como principal deus Dagon. Não sei se vocês já ouviram falar. Peixe, né? Peixe, o deus peixe. E ele já era venerado há muitos e muitos anos, desde do início ali dos amorreus, né, na Mesopotâmia, enfim. Lá em Juízes a gente vê também que Sansão ele ele é preso lá no templo. Tem um descoberto do templo em Ugarit, que é datado de 2000 anos antes de Cristo. Então é 1000 anos antes dessa história acontecer. E Dagon ele tem várias formas, né? Vários poderes, enfim, de acordo com cada região que era adotado. Em alguns lugares ele é conhecido como pai de Baal. E a maioria das pessoas associa ele com um peixe. Por quê? Onde que é a Palestina hoje? A Palestina é uma cidade litorânea, que é onde os filisteus moravam, né? Então, aqui só está nas 12 tribos. Mas é uma cidade litorânea, onde os filisteus moravam. Então eles viviam muito da pesca. Então eles atribuíram Dagon a esse deus aparentemente peixe, né? Aqui é um desenho antigo, né? De como eles imaginavam. E o nome dele é derivado da palavra peixe, que é Dag. Então, devido a isso, a sua imagem ela foi representada como um peixe, né? Metade peixe, metade homem. Então, no Antigo Testamento, ele aparece associado aos filisteus. 1 Crônicas. Então, onde tinha um centro de adoração filisteu, tinha uma imagem de Dagon, tinha uma oferenda, um sacrifício. E quando a Arca da Aliança foi roubada, aonde que ela foi colocada? No templo de Dagon. E tá lá em 1 Samuel, essa história é engraçada também. E eles colocaram a arca lá e tinha a imagem de Dagon. E diz que quando eles levantaram no outro dia, o que aconteceu? Essa escultura estava caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então, aí eles levantaram a estátua, colocaram a estátua bonitinha lá de novo em pé. E no outro dia, o que aconteceu? Caiu de novo.
Mas dessa vez a estátua estava como? Estava sem mão e sem cabeça. Aí o que os sacerdotes pagãos, os religiosos lá que adoravam o dragão já ficaram tudo assustados, né? E depois disso, o que aconteceu? O povo de Asdod, que é onde era o centro, começou a aparecer tumor nesse povo. E aí que eles caíram a ficha, ó, o Deus de Israel está castigando a gente. Porque de tudo que tinha acontecido. Aí que foi o que a mãe falou, o que aconteceu? Pegaram a arca e levaram para outra cidade dos filisteus. Levaram para Gate. Então eles meio que se livraram ali da arca e colocaram em outro templo de adoração, que foi onde Sansão destruiu. E o que aconteceu nessa outra cidade? Os velhos e os jovens começaram a nascer tumor também. Aí beleza, e nessa outra cidade de Gate começou a crescer tumor no povo. E o que eles fizeram? Mandaram para Ecrom. Porém, o que o pessoal de Ecrom fez? Não quis, não. Falou, aqui não fica isso daí não, tá doido? Já tá matando todo mundo. E essa notícia já tinha se espalhado. Então eles sabiam que Deus estava castigando o povo. E os sacerdotes ali pagãos se reuniram e o que eles decidiram? Que a Arca da Aliança deveria ser devolvida para Israel. Então, lembra que eu falei que a imagem caiu, perdeu os braços, perdeu a cabeça? E tudo tem um significado. Porque colocar a presença de Deus junto com um Deus pagão, uma representação pagã, é misturar o santo com o profano, né? E Deus nunca ia aceitar isso. Qual que é o primeiro mandamento? Só tem um Deus único. Então, e essa expressão de cair com o rosto em terra é uma expressão que eles usavam antigamente, que é para submissão. Até hoje, né? Quando a gente não se prostra com o rosto em terra. Então, esse fato da estátua estar com o rosto prostrado, então, já é um sinal, né, de rendição. E a cabeça e as mãos da estátua também estavam cortadas, né? E nas guerras, antigamente, o que eles faziam? Eles cortavam as mãos dos soldados que eram derrotados e a cabeça. É uma simbologia, acontecia isso mesmo nas guerras. E Deus deixou claro que Dagon estava sendo derrotado ali. Então, tem um simbolismo, né? E esse processo de arca vai para lá, arca vai para cá, e, enfim, durou aproximadamente 7 meses. E durante todo esse período, além de tumores, apareciam infestação de rato, as pessoas morriam, até que decidiram devolver a arca para Israel. E para devolver, eles reuniram um conselho e eles queriam se desculpar com o Deus de Israel. E eles fizeram todo um ritual ali. O que eles fizeram? Eles colocaram a arca numa carroça, eles fizeram 5 ratos de ouro e fizeram 5 tumores de ouro. Além disso, o que mais? Olha a humilhação que eles estavam sofrendo. Eles mandaram um cofre cheio de joias e ouro, como sinal de perdão, de pedir desculpa, né? E eles estavam com tanto medo que eles mencionaram a história do que Deus tinha feito lá no Egito. Quanto tempo se passou da saída do Egito e eles lembraram dessa história. E por que os 5 ratos de ouro e os 5 tumores feitos de ouro? O que estava ferindo eles é o que eles tinham que... uma representação da serpente de ouro, exatamente. Então, depois disso a arca voltou para Israel e ficou na cidade de Kiriat Jearim por cerca de 20 anos. Então aí a Bíblia começa a relatar depois disso que Samuel já estava muito conhecido. Ele estava falando com todo Israel, ele reunia multidões, né? Só que os problemas com esse povo abençoado aqui não parou ainda não. Porque no mesmo capítulo já relata outro embate com os filisteus. Só que aí o que aconteceu? Os filisteus estavam oprimindo Israel ainda, né? Então apesar de eles terem devolvido a arca, ficaram com medo, mas eles continuaram atacando Israel. Tanto é que já tem outro relato logo depois dessa história. E Samuel estava muito conhecido, ele conseguiu falar de Deus para todo Israel. Ele reunia multidões ali. E dessa vez o povo estava se arrependendo. Eles estavam confessando os pecados, estavam jejuando, estavam entregando o holocausto, né? Enfim, e quando os filisteus ficaram sabendo que eles estavam reunidos ali para adorar a Deus, o que aconteceu? Para eles era o momento certo para atacar. Por quê? Porque eles estavam vulneráveis, né? Não estavam preparados para a guerra.
Então, eles foram e atacaram o povo de Israel. E o que será que aconteceu dessa vez? Será que foi diferente dos outros ataques? Dessa vez, quando eles estavam lá adorando a Deus, e aí os israelitas perceberam que eles iam ser atacados, e 1 Samuel 7 relata que eles ficaram com medo, né? Porque há muitos anos os filisteus oprimiam Israel. E da última batalha, que foi quando os filhos de Eli morreram, morreu 30 mil israelitas. E a Arca da Aliança que foi roubada, né? Que a gente acabou de falar. E aconteceu de novo aqui. Só que dessa vez, eles tinham um juiz, um sacerdote, um profeta que era temente a Deus. E quando Samuel ficou sabendo, o que foi a primeira coisa que aconteceu? O que vocês acham que Samuel fez? Samuel ofereceu um sacrifício e não parou de clamar a Deus até que Deus respondesse. E depois de muito tempo que Deus estava sem falar com o povo, enfim, o Senhor aceitou o sacrifício, e os israelitas derrotaram os filisteus. E dessa vez não só derrotaram de vencer aquela batalha, mas todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram devolvidas. E, enfim, aquelas cidades Ecrom, Gate, houve um tempo de muita paz, um tempo de paz. Tanto é que tem uma frase famosa, Ebenezer. Vocês já ouviram falar? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É em Samuel que aparece essa frase. E para a gente terminar, na velhice de Samuel ele já estava preparado para transferir a autoridade dele para os filhos, que é Joel e Abias. Porque os filhos dele já tinham sido constituídos como juízes pelo próprio Samuel. Entretanto, Samuel cometeu a mesma falha de Eli. 1 Samuel 8,3 fala: seus filhos não andaram pelos caminhos dele, mas se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo nos filhos. Então, apesar de Samuel ter uma vida correta, igual Eli tinha também, ele gerou filhos desviados. E aí o que aconteceu? Os anciões de Israel, percebendo que o Samuel já estava velho, que daqui a pouco ele ia morrer, e não queriam que os filhos de Samuel assumissem. Porque tudo que já tinha acontecido com Hofni, com Finés, com Eli. Então, eles chegaram até Samuel e falaram que eles queriam um rei. E mais do que isso, né? Não é só por ver que os filhos de Samuel, que seriam os próximos líderes, eram errados, mas porque eles ficaram com inveja das outras nações. Quem tem um rei tem preparo militar. Quem tem um rei tem uma pessoa que vai seguir, que vai dar ordens, enfim. O povo começou a olhar para as nações vizinhas, que tinham reis fortes, exércitos fortes, organizados, e eles queriam ser como as nações que não adoravam a Deus. Como, por exemplo, os filisteus, né? E o que eles pedem lá em 1 Samuel 8? Constitua-nos, pois, um rei sobre nós, para que nos julgue como o tem todas as nações. E quais os motivos que a gente pode ver? Inveja das outras nações. Segurança militar, porque eles não tinham, né? E eles viram que as nações que tinham um rei eram mais preparadas. Insatisfação com os filhos corruptos de Samuel. E a falta de fé no rei, né? Em Deus. E Samuel ficou muito triste. Abre para mim 1 Samuel 8:3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, entre na avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, ali é o povo de Israel falando para Samuel: seus filhos são avarentos, seus filhos aceitam suborno, enfim. E Samuel ficou triste, porque afinal é do filho dele, né? E aí eles falavam, aí depois vocês leem esse capítulo 8, que está bem explicado. A diferença de Eli e Samuel é que Samuel era temente a Deus, então tudo ele perguntava para Deus. Inclusive, quando eles pediram um rei, porém essa palavra não agradou Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então, quando o povo foi reclamar com Eli, ele deu as costas. Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Então, Eli quis agir por ele. Samuel perguntou para o Senhor o que ele tinha que fazer. E aí, o que Deus fala para ele logo em seguida? Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim, porque eu que reinava sobre eles, né? Então eles não rejeitaram só Samuel, eles rejeitaram o próprio Deus.
E aí o que Deus faz? Deus manda um recado através de Samuel, tudo que ia acontecer. Então o que um rei ia fazer? Ele vai tomar os filhos de vocês para servir exército, para servir lavoura, ele vai tomar as suas filhas para serem cozinheiras, para serem perfumistas, vai cobrar imposto, vai tirar o melhor da colheita de rebanho e vai pegar para ele. E por causa disso, vocês se lamentarão por causa do rei que escolheu. Então Deus manda Samuel falar tudo isso para o povo, e mesmo assim o povo insiste em querer o rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? E como que foi realizada essa escolha? Essa é a pergunta de 1 milhão, hein? O Deus que escolheu, o povo que escolheu ou por sorteio? Mas as três respostas estão corretas, porque a gente viu, está escrito, foi por sorteio, o povo que pediu um rei e Deus que escolheu o rei. Deus que realizou todo o processo. Para quê? Para que fosse cumprido o plano dele. Vamos orar então? Aproveite e já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.